Neste vídeo, vamos falar sobre o nono princípio da terapia cognitivo-comportamental, que estabelece a TCC como uma terapia educativa, o que requer que o terapeuta tenha uma postura ativa durante a sessão e também no planejamento entre sessões. É um princípio que desafia nossas habilidades de comunicação e que, através delas, abre caminho para o paciente compreender o próprio funcionamento psicológico e desenvolver habilidades para lidar com diferentes situações ao longo da vida. Isso significa que o paciente não é apenas alguém que recebe intervenções e informações. Ele é alguém que aprende a observar, compreender e modificar seus próprios processos cognitivos e comportamentais. Mas antes de seguirmos, seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Ao falarmos sobre a TCC ser uma terapia educativa, uma pergunta que pode emergir é: na TCC, o terapeuta assume também uma função pedagógica? A resposta é não, no sentido de explicar conceitos de forma teórica ou acadêmica, mas é sim no sentido de ensinar o paciente a pensar sobre sua experiência psicológica de maneira sistematizada e estruturada, de uma maneira consciente. O que quero dizer com isso? A psicoeducação na TCC não é uma aula isolada no início do tratamento. Ela é um processo contínuo que acompanha o desenvolvimento da terapia. Por isso, antes de tudo, é importante que o terapeuta estruture o seu bastidor clínico. É extremamente útil que o terapeuta tenha uma espécie de roteiro implícito de psicoeducações que vão sendo introduzidas conforme o tratamento avança. Esse roteiro não é rígido, mas organiza o raciocínio clínico sobre o que o paciente precisa compreender em cada etapa do processo terapêutico. E qual poderia ser uma sugestão desse passo a passo? Geralmente, esse processo começa já na primeira sessão, com a psicoeducação sobre o modelo cognitivo. O paciente precisa compreender a ideia central de que não são apenas as situações que determinam como nos sentimos e nos comportamos, mas a forma como interpretamos essas situações. Essa explicação costuma ser feita utilizando exemplos das primeiras situações trazidas pelo próprio paciente. O objetivo não é apenas explicar o conceito, mas ajudá-lo a perceber na própria experiência a relação entre situação, pensamento, emoção, comportamento e fisiologia. Esse primeiro ensino é fundamental porque estabelece a base do trabalho terapêutico. Você pode utilizar, por exemplo, o modelo ABC ou o modelo de 5 partes. Apesar de serem representações diferentes, ambos possuem o mesmo objetivo: ajudar o paciente a compreender como cognições, emoções, comportamentos e respostas fisiológicas se influenciam mutuamente em diferentes situações ou ambientes. A partir do momento em que o paciente compreende essa interação entre os elementos do modelo, ele é convidado a desenvolver curiosidade sobre o próprio funcionamento psicológico. Na segunda sessão, é importante explicar ao paciente como a terapia funciona, para que ele comece a se familiarizar com a estrutura da terapia cognitivo-comportamental. É importante deixar claro que essa estrutura não é rígida, mas sim dirigida. Isso inclui apresentar a organização da sessão, a lógica colaborativa do trabalho terapêutico e o papel ativo que o paciente terá ao longo do processo juntamente com o terapeuta. Essa dinâmica estruturada da TCC compreende verificação de humor, ponte com a sessão anterior, definição de agenda, trabalho sobre os temas principais e planejamento de tarefas entre sessões. Explicar essa estrutura aumenta a previsibilidade, reduz a ansiedade e fortalece o senso de colaboração no processo terapêutico. Isso também ajuda o paciente a compreender que o objetivo é utilizar o tempo da sessão de forma útil e direcionada, para que nem ele nem você terminem um encontro com a sensação de que algo importante ficou para trás ou que a terapia está acontecendo apenas de sessão em sessão, sem continuidade. A TCC é uma terapia estruturada e requer objetivos claros em cada sessão, organizados em uma sequência lógica dentro do processo de tratamento. Eu costumo explicar ao paciente que na verificação de humor, estaremos mais atentos às emoções predominantes ao longo da semana e também no dia da sessão. Buscamos sempre quantificar essa intensidade emocional com o objetivo de monitoramento, utilizando a escala de 0 a 10, sendo 0 a menor intensidade e 10 a maior intensidade emocional que ele já experimentou. Sobre a agenda, é importante que o paciente compreenda que o objetivo nesse primeiro momento é definir os tópicos da sessão. Por isso, pode ser útil que ele reflita durante a semana sobre quais temas gostaria de abordar. O terapeuta também fará o mesmo, ao planejar os objetivos da sessão. Sabemos que sessões de avaliação possuem características diferentes
das sessões de tratamento e, por isso, o alinhamento de agenda ajuda ambos a estarem na mesma página. Quando existem muitos temas possíveis, terapeuta e paciente avaliam juntos a importância e a urgência de cada um e decidem o que será trabalhado e quanto tempo será dedicado a cada tópico. Perceba que não se trata de rigidez, mas de organização colaborativa, para que a sessão seja o mais útil possível para o objetivo de ambos. Por isso, também é importante que o terapeuta oriente o paciente a ter um caderno de sessão ou um arquivo eletrônico onde possa registrar reflexões, tarefas e aprendizados do processo terapêutico. Além disso, o paciente precisa entender que uma parte importante da mudança ocorre fora da sessão. As tarefas entre sessões não são dever de casa no sentido escolar, mas oportunidade de aplicar na realidade aquilo que está sendo aprendido na terapia. Costumo dizer aos pacientes, menos de 1% da semana acontece na sessão, mais de 99% acontecem fora dela. Conforme o tratamento avança, uma das psicoeducações mais importantes diz respeito aos pensamentos automáticos. O paciente aprende conosco que pensamentos automáticos são interpretações rápidas e espontâneas que surgem diante das situações. O trabalho terapêutico, nesse momento, envolve desenvolver no paciente a habilidade de identificá-los. E isso exige treino. Inicialmente, o terapeuta ajuda o paciente a reconhecer pensamentos automáticos dentro da própria sessão, explorando situações recentes, por exemplo. Perguntas como: o que passou pela sua cabeça naquele momento? Ou o que isso significou para você? Ajudam a torná-los explícitos. Gradualmente, o paciente passa a registrar essas situações fora da sessão. Ferramentas como registros de pensamento, por exemplo, o modelo ABC ou o modelo de 5 partes, ajudam a treinar a observação sistemática da relação entre situação, pensamento, emoção, comportamento e respostas fisiológicas. Também existem opções de registro em aplicativos ou plataformas digitais. Esse treino é essencial porque a identificação de pensamentos automáticos é uma habilidade e, como toda habilidade, ela se desenvolve com prática repetida ao longo do tempo. Outra psicoeducação fundamental diz respeito às emoções. Muitos pacientes chegam à terapia com pouca clareza sobre o funcionamento das emoções ou com uma relação de evitação, medo ou até mesmo desconfiança diante da própria experiência emocional. Por isso, parte da psicoeducação envolve ajudar o paciente a compreender que as emoções possuem funções adaptativas. Elas são respostas naturais do organismo que nos ajudam a interpretar e reagir ao ambiente. Podemos explicar, por exemplo, que o medo nos alerta para uma possível ameaça, a culpa pode sinalizar que percebemos ter violado alguma regra ou valor importante, e a vergonha muitas vezes surge quando interpretamos que houve uma falha ou exposição social. A ideia não é reduzir as emoções a definições rígidas, mas ajudar o paciente a perceber que elas comunicam informações relevantes sobre a forma como estamos interpretando as situações. Também explicamos que cada pessoa desenvolve, ao longo da vida, uma forma particular de se relacionar com suas emoções. Alguns tendem a evitar ou a suprimir a experiência emocional, enquanto outros vivenciam as emoções de maneira mais intensa ou prolongada. Compreender como essa relação com as emoções se organiza dentro da própria experiência é fundamental para que o paciente desenvolva formas mais adaptativas de reconhecer, tolerar e responder às suas emoções. Depois que o paciente começa a reconhecer seus pensamentos automáticos com mais facilidade, o próximo passo na psicoeducação costuma envolver as distorções cognitivas. Nesse momento, o paciente aprende que a mente humana tende a cometer certos erros sistemáticos de interpretação, como catastrofização, pensamento tudo ou nada, leitura mental ou supergeneralização. O objetivo aqui não é fazer o paciente decorar categorias de distorções e muito menos se rotular, mas ajudá-lo a perceber padrões recorrentes em sua forma de interpretar a realidade. Esse reconhecimento aumenta a flexibilidade cognitiva e facilita o questionamento dos pensamentos automáticos. À medida que o trabalho terapêutico aprofunda, a psicoeducação avança para níveis mais estruturais das cognições, as crenças intermediárias e as crenças centrais. O paciente aprende que pensamentos automáticos não surgem no vazio. Eles costumam refletir regras internas mais profundas sobre como o mundo funciona, quem ele acredita ser, quem os outros são e como percebe o seu futuro. Crenças intermediárias geralmente aparecem como regras ou pressupostos, como: se eu errar, as pessoas vão me rejeitar, preciso dar conta de tudo para ser respeitado. Já as crenças centrais correspondem a ideias mais globais e profundas sobre si mesmo, como: sou incapaz, sou inadequado, não sou digno de amor.
Essa psicoeducação ajuda o paciente a perceber que muitas de suas reações emocionais atuais estão organizadas em torno dessas estruturas de significados mais profundas. Uma metáfora útil neste momento é a metáfora da árvore. A copa da árvore representa os pensamentos automáticos, mais numerosos e mais facilmente acessíveis à consciência. O tronco representa as crenças intermediárias, que organizam regras e pressupostos que orientam o comportamento. E as raízes representam as crenças centrais, mais profundas, mais rígidas e geralmente menos acessíveis à consciência. Outro aspecto importante da psicoeducação na TCC envolve os estilos de enfrentamento. Quando uma crença central é ativada, o indivíduo costuma responder de 3 maneiras principais: manutenção da crença, evitação ou hipercompensação. Algumas pessoas evitam situações que poderiam ativar a crença, outras se comportam de maneira que acaba confirmando a própria crença. E outras tentam compensá-la de forma excessiva, como ocorre em padrões de perfeccionismo ou necessidade constante de validação. Compreender esses estilos ajuda o paciente a reconhecer como seus próprios comportamentos podem estar mantendo o problema ao longo do tempo. Essa compreensão também prepara o paciente para uma das ferramentas centrais da fase de tratamento na TCC, os experimentos comportamentais. Por isso, é importante que o paciente entenda que os experimentos comportamentais não são simplesmente tarefas, mas testes estruturados de hipóteses que permitem avaliar na prática se determinados pensamentos e crenças correspondem ou não à realidade. Quando o paciente compreende os experimentos comportamentais dentro da lógica do modelo cognitivo, ele tende a se engajar com muito mais clareza na fase ativa do tratamento. Quando há um processo de psicodiagnóstico estabelecido, outra psicoeducação importante envolve explicar ao paciente como determinado transtorno funciona. Isso inclui apresentar de forma clara seus sintomas, os possíveis mecanismos de manutenção e as estratégias de tratamento baseadas no modelo cognitivo comportamental. Essa explicação costuma aumentar o senso de compreensão sobre a própria experiência, reduzindo interpretações equivocadas como "tem algo errado comigo" ou "eu deveria simplesmente conseguir controlar isso". Além disso, essa psicoeducação tende a fortalecer o engajamento do paciente no tratamento e ampliar a sua percepção de possibilidade de mudança ao longo do processo terapêutico. E a depender do diagnóstico e das necessidades do paciente, novas psicoeducações podem surgir ao longo do tratamento, conforme o processo terapêutico evolui. Por fim, e não menos importante, uma das psicoeducações mais sofisticadas da TCC envolve compartilhar com o paciente a conceitualização cognitiva inicial. Nesse momento, o terapeuta apresenta ao paciente uma visão integrada que conecta história de vida, crenças centrais, crenças intermediárias, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos. Esse processo permite que o paciente compreenda o seu sofrimento como um padrão psicológico compreensível que pode ser observado, testado e modificado. Quando bem conduzida, essa etapa costuma gerar um forte senso de clareza e colaboração no tratamento. Eu também costumo perguntar ao paciente se ele se considera mais visual ou auditivo. Dependendo da preferência, conduzo a psicoeducação escrevendo junto com ele, seja em papel, seja em um arquivo digital, presencialmente ou online. Não é da minha prática clínica abrir um material já preenchido e apenas apresentar ao paciente. Eu prefiro construir o raciocínio clínico junto com ele e validar essa compreensão ao longo da conversa. Isso requer que eu planeje a sessão antecipadamente e compartilhe com o paciente durante a definição da agenda qual objetivo eu tenho para a sessão. No momento seguinte da psicoeducação, também é muito útil ajudar o paciente a compreender os ciclos de manutenção do problema. Ou seja, como determinados padrões de pensamento, emoção e comportamento acabam mantendo o sofrimento ao longo do tempo. Frequentemente exploramos com o paciente quais são as consequências de curto prazo de determinados comportamentos, como evitar uma situação, buscar validação ou se afastar emocionalmente. E quais são as consequências de longo prazo dessas mesmas estratégias. Muitas vezes, o comportamento produz alívio imediato, mas contribui para a manutenção do problema no longo prazo. Quando o paciente consegue visualizar esse ciclo de manutenção, ele passa a compreender com mais clareza por que determinadas mudanças comportamentais serão importantes ao longo do tratamento. Perceba que, ao longo de todo esse processo, a psicoeducação não é apenas transmissão de informação ou obtenção de autoconhecimento. Ela já é parte da própria intervenção terapêutica e ela continuará acontecendo ao longo do plano de tratamento.
Ao aprender a observar seus pensamentos, identificar padrões e compreender seus próprios ciclos de funcionamento e aplicar habilidades adequadas, o paciente desenvolve autonomia psicológica. E esse é um dos objetivos centrais da terapia cognitivo-comportamental, que ao final do tratamento, o paciente tenha autonomia para aplicar essas habilidades em sua própria vida. Em outras palavras, a TCC não busca apenas reduzir sintomas. Ela busca ensinar o paciente a se tornar seu próprio terapeuta. Mas ensinar tudo isso ao paciente também depende de outra habilidade clínica fundamental, a forma como o terapeuta se comunica dentro da sessão. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aqui nos comentários. E aproveite também para me contar, ficou alguma dúvida sobre psicoeducação na TCC? Existe algum outro ponto que você acrescentaria ou algum tema que gostaria de ver aprofundado aqui no canal? Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!